Vamos lá, estudiosos, vamos dar um prosseguimento aí na nossa rotina de estudos. Vamos continuar aí com a parte 2 do nosso planejamento cognitivo. Nós vamos lembrar aí que esse vídeo é a parte 2, ou seja, ele é continuação da parte 1. Então, se você está nesse conteúdo, se você está vendo a parte 2, você precisa ter assistido a aula complementar da parte 1. Na parte 1 eu expliquei para vocês todos os princípios do nosso planejamento cognitivo de 21 dias, expliquei todas as tarefas, fiz as operações, entrei nas operações junto com vocês. Então, só dê prosseguimento na parte 2 se você já executou toda a parte 1, tá? A parte 1 ela é exclusiva para quem é aluno, tá? Então, só vai ter acesso à parte 1 na área de membros. Hoje eu vou explicar a parte 2, eu vou fazer exatamente como eu fiz na parte 1. Eu vou explicar a teoria, vou explicar os fundamentos e vou executar as operações com vocês na prática. Mas eu preciso que vocês tenham a disciplina de fazer passo a passo exatamente como eu estou mostrando. A parte 1, ela foi a parte inicial do nosso planejamento, ela teve duração de 5 dias. A parte 2 ela vai ter duração de 10 dias, mas antes de explicar eu vou mostrar alguns conceitos que eu preciso que vocês acompanhem atentamente. E assim como eu fiz na parte 1, que eu expliquei os conceitos por trás do planejamento, eu vou explicar aqui agora para vocês todos os conceitos da parte 2 e só no final eu vou executar as operações. Então eu preciso que você foque no que eu estou explicando. Se necessário, assista a aula mais de uma vez, registre as operações da forma como eu mostrei na outra aula, o print, o script, tudo exatamente como eu fiz. Eu preciso que você mantenha o foco e nós vamos doutrinar o nosso subconsciente, garantindo o nosso mecanismo de recompensa, e nós vamos iniciar a parte 2 com essas 5 verdades fundamentais sobre trade. Essas verdades não são minhas, elas são universais, elas são conceitos universais da arte de negociação. Tá? Eu poderia citar para você dezenas de autores que fundamentam essa teoria. Porém, tem um módulo onde eu indico toda a referência bibliográfica para você estudar por sua conta própria. Por enquanto, nós vamos focar aqui na minha explanação. 5 verdades fundamentais sobre o trading. Tudo pode acontecer. Isso independe de mim e de você. Eu espero que nessa altura do campeonato você já tenha entendido que a negociação, o trading, ele é só um jogo de probabilidade. Qualquer pessoa sem um mínimo de conhecimento pode ter lucro no mercado só com esse conceito. É um jogo de probabilidade. Tudo pode acontecer. O melhor resultado que você espera, o pior resultado que você espera. E isso não depende de você. Você tem que estar preparado, e é justamente o que nós estamos fazendo, colocando esses conceitos um a um, passo a passo, para que você entenda. Já que tudo pode acontecer, incluindo o que eu quero e o que eu não quero, eu vou focar as minhas energias aonde? Em controlar aquilo que eu tenho condições. Eu vou focar o meu empenho naquilo que eu posso controlar. O que eu não posso controlar, o que eu faço? Eu deixo por conta do mercado. Segunda verdade fundamental. Para que eu ganhe dinheiro, eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir. É um pouco subjetivo esse conceito, mas entenda. Qualquer pessoa, uma pessoa que nunca operou na vida, um símio, um símio jogando moedas para cima, consegue ganhar dinheiro no mercado. Isso já foi estudado, isso já foi provado. Mark Douglas já escreveu sobre isso. Bob Wollman já escreveu sobre isso. Al Brooks já escreveu sobre isso. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, já escreveu sobre isso. Ou seja, qualquer um. Se agora pegar o telefone, ligar na corretora e der uma ordem, essa pessoa tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, para você ganhar dinheiro, você não precisa saber o que vai acontecer daqui para frente. E como você não precisa saber, e principalmente você não tem controle do que vai acontecer daqui para frente, você foca no quê? Naquilo que está no seu controle, naquilo que você pode gerenciar. E eu já falei isso várias vezes. Você pode gerenciar a sua exposição ao risco, a sua expectativa de ganho, o seu ativo. Exatamente como eu expliquei na aula anterior e exatamente como a gente fez o exercício. Terceira verdade sobre o mercado. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas num determinado conjunto de variáveis que definem uma oportunidade. Ou seja, por mais que você queira confiar na análise técnica, por mais que você queira confiar na sua estratégia, o que acontece nada mais é do que uma distribuição aleatória. Você sempre vai ter as mesmas 50% de chance de ganhar e de perder. É difícil acreditar nisso, porque quando você coloca um stop bem pequenininho, assim, quando você coloca um alvo bem pequeno,
20 pontos, 30 pontos e um stop de 1.500 pontos, você olha para aquilo, visualmente é atraente. Aí você fala, eu tenho muito mais chances do preço chegar primeiro aqui no meu alvo pequeno do que no meu alvo longo. E eu já mostrei para vocês através da matemática do trade, eu já mostrei para vocês através de vários conceitos que isso não funciona. Por mais improvável que seja, qualquer evento pode acontecer. Essa relação entre ganhos e perdas ela é totalmente aleatória, não depende de mim, não depende de você. Por mais que você faça uma boa análise, por mais que você seja competente na análise gráfica, por mais que a sua estratégia tenha expectativa matemática, retorno e risco favorável, é sempre 50% de acontecer. As perdas e ganhos elas são uma distribuição aleatória num conjunto de dados. É justamente por isso, por exemplo, que os jogos online, os cassinos faturam muito, porque as pessoas acham que uma hora elas vão ganhar, e não é bem assim que funciona. E é por isso que nós sempre mantemos a relação risco-retorno favorável, e é por isso que nós sempre buscamos operações previamente definidas por uma estratégia. Justamente para colocar o quê? O conceito da distribuição aleatória e o conceito de probabilidade ao nosso favor. E aí nós vamos acessar o quê? A nossa quarta verdade. Uma oportunidade não é nada mais do que uma probabilidade maior de ocorrência de um acontecimento do que do outro. Ou seja, nós utilizamos a análise técnica, né, que é um pouco de ciência, porém é um pouco de arte também, porque ela é subjetiva muitas vezes. Nós tentamos fazer o quê? Deixar o mínimo de subjetividade possível, operando sempre baseado nas estratégias que nós já conhecemos, porém a probabilidade de acionar o meu stop é sempre igual à probabilidade de acionar o meu ganho. Como eu controlo isso? Primeiro, eu entendo esse conceito de probabilidade e de oportunidade. E eu mantenho o quê? Uma estratégia com risco-retorno favorável e uma expectativa matemática positiva. Porém, mesmo assim, eu estou aberto e aceito, sem sentimento, sem culpa, sem dor, o fato de que a mesma chance que eu tenho de atingir o meu alvo, eu tenho de acionar o meu stop. Chegando na nossa quinta verdade fundamental sobre a negociação, cada momento do mercado é único, ou seja, você pode pegar dois momentos gráficos exatamente iguais, eles são exatamente iguais do ponto de vista visual, daquilo que você está vendo, porém do ponto de vista real eles são totalmente diferentes, porque foram outras informações, outros contratos, outros players, outras instituições atuando, e é justamente por isso que o iniciante ele acha assim, toda vez que deu esse sinal técnico eu vou operar e vou ganhar. Ele faz isso 1, 2, 3, 4 e vai ganhando. Só que aí quando ele começa a perder, ele não entende que aquele era um momento único, que aquilo era apenas mais uma distribuição aleatória, que ele poderia ter tanto ganho quanto perda, que naquele momento haviam outras pessoas envolvidas com outros contextos, buscando outras oportunidades, negociando por outros motivos, que aquilo não é uma disputa pessoal entre ele e o mercado. Dito isso, eu preciso que você reveja os seus conceitos e entenda que o mercado nada mais é do que uma distribuição aleatória de probabilidades. Todo trade nada mais é do que uma negociação baseada em probabilidade, que você não pode encarar isso como um desafio pessoal. Nem mesmo ficando eufórico e excitado com os resultados positivos, muito menos ficando triste, deprimido, magoado quando você tiver um resultado negativo, que é justamente isso o objetivo desse nosso planejamento cognitivo, entender esses conceitos e nos colocarmos diante de objetivos, diante de situações que nós gostaríamos de evitar, porém com um objetivo controlado. Quando nós fizemos os exercícios da parte 1, eu disse para vocês, o objetivo aqui não é ter lucro, não é ter prejuízo, é que você experimente as diversas situações e promova no seu cérebro um mecanismo de recompensa. Nós vamos agora para a segunda parte do nosso planejamento cognitivo de 21 dias. Eu vou repassar com vocês cada um dos conceitos. O primeiro, o nosso objetivo operacional aqui não é ganhar ou perder, não é prejuízo ou lucro. O nosso objetivo é um só, é um condicionamento operacional do nosso subconsciente para o mecanismo de recompensa. Nós vamos escolher o operacional que nós já escolhemos, porque nós já fizemos a parte 1 e, consequentemente, já fizemos ele por 5 dias. Vamos manter a estratégia de fazer apenas uma, nem 2, nem 3 operações por dia. Vamos registrar essas operações exatamente como eu mostrei na parte 1. E imediatamente a gente desliga a plataforma, garante o nosso mecanismo de recompensa, que eu já expliquei para vocês como é que funciona na parte 1. E nós vamos condicionando o nosso subconsciente. Nessa segunda parte, nessa segunda etapa aqui do nosso planejamento para alcançar o mecanismo de recompensa, nós estamos no 6º dia de operações e nós vamos até o 15º. São 10 dias mantendo a mesma operação e com esses parâmetros. Nós vamos buscar
alvos de 50 pontos para stop de 100 pontos. Só para lembrar você que é mais desavisado. Eu sei, você sabe que esse operacional com risco-retorno invertido não funciona. Porém, o nosso objetivo aqui qual é? Lembra? É um planejamento cognitivo, é nos expor ao risco de forma controlada, fazendo com que o nosso cérebro tenha contato com essas sensações e que mesmo assim a gente possa se manter no controle. E como eu disse anteriormente, você precisa fazer esse planejamento de 21 dias, que eu já expliquei o motivo em uma sequência. Eu vou com vocês agora realizar as operações no gráfico. Presta muito atenção nessa parte que eu não quero que gere confusão. Você vai manter a estratégia dos 21 dias sempre com o mesmo operacional, sempre com a mesma estratégia. Porém, entretanto, contudo, todavia, para fins educacionais, nesse vídeo eu estou fazendo com um operacional diferente. A parte 1 eu fiz um operacional, a parte 2 eu estou fazendo com outro operacional. O objetivo é puramente educacional porque eu possa contemplar a maior parte dos alunos. Porque afinal de contas nem todo mundo vai escolher o mesmo operacional. Eu já fiz a minha análise, já fiz a minha leitura, estou utilizando como parâmetro, como ferramenta auxiliar, o indicador de exaustão. Ele acabou de me sinalizar uma possível entrada para uma venda. Eu vou aguardar o setup se confirmar, vou aguardar o confirmar da estratégia. Se confirmar, eu vou entrar na operação. Enquanto isso, eu aguardo pacientemente o movimento do mercado. Enquanto eu aguardo uma definição do mercado, eu não fico ansioso, eu não fico impaciente, eu não fico eufórico, eu não fico com medo, porque eu já entendi que tudo pode acontecer, tudo não passa de uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas. O mercado confirma a minha leitura, eu vou colocar a minha ordem de venda no rompimento dessa mínima, porque eu quero me expor ao mercado de uma forma controlada. Eu sei que eu não posso controlar o mercado, mas eu posso controlar o que eu faço. Então eu já escolhi a estratégia, ponto de entrada, expectativa de alvo, limite de perdas e cada operação ela é única. Feito a minha parte, agora é com o mercado. Dando continuidade aqui ao nosso exercício, nós vamos esperar para ver o desfecho dessa operação. Nossa ordem foi acionada e agora é com o mercado. Esse é um dos momentos mais tensos para o iniciante. Ele fica com receio de não obter o ganho, ele fica com medo da perda, ou seja, ele se deixa levar pelas emoções. Como nós já entendemos, porque eu já expliquei que tudo é uma distribuição aleatória, tudo pode acontecer. O fato do iniciante colocar o stop, posicionar tecnicamente o nível de preço onde ele vai sair da operação, não significa que ele aceitou aquele stop. E é isso que nós precisamos corrigir, nós precisamos aceitar que o mercado pode ir contra a nossa posição. Você observa que mesmo o mercado indo contra, mesmo o preço chegando muito próximo ao nosso stop de proteção, o operador tem que se manter totalmente no controle emocional da situação. Ele não pode ficar eufórico, não pode ficar com medo, não pode sentir nenhuma decisão emocional. Durante a operação, todas as nossas decisões têm que ser estritamente técnicas. E assim que o mercado acionar uma das nossas ordens, seja de ganho ou seja de perda, nós vamos fazer exatamente como descrito no plano. No máximo, uma operação por dia, independente do resultado dessa operação. Eu vou fazer o quê? Vou desligar a plataforma, vou fazer o registro da minha operação, vou promover imediatamente o meu mecanismo de recompensa para o meu subconsciente. Vou garantir ao meu subconsciente uma recompensa imediata. Para quê? Para que eu condicione o meu subconsciente, para que eu condicione o meu cérebro a entender que eu estou no controle. E todas as vezes que eu faço o que tem que ser feito, todas as vezes que eu planejo e executo com perfeição a técnica, eu vou ser recompensado. Como eu já expliquei na aula passada, esse mecanismo de recompensa ele é muito individual. Cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa tem uma preferência, né? Então eu deixei algumas sugestões, como uma boa música, um abraço numa pessoa querida, você pode assistir um episódio da sua série, enfim. Você vai buscar fazer o quê? Imediatamente após desligar a plataforma, você vai fazer algo que te dê prazer, algo que seja prazeroso para você, para que o seu cérebro entenda, para que o seu subconsciente entenda. A nossa operação foi finalizada. O que nós fazemos agora? A gente dá aquele famoso print na tela, ok? Eu salvei a imagem, vou fazer o registro. Fiz o registro, agora eu vou garantir a minha recompensa, ok? Vou fazer algo prazeroso para que o meu cérebro entenda e nós finalizamos aqui o 6º dia de operação. Vou deixar ele marcadinho aqui, ó. E agora o que você vai fazer?
vai manter a sua rotina, tá? Você vai fazer o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 15º, sempre mantendo essa rotina. Você não pode falar que não foi orientado, você não pode falar que não foi instruído, porque eu estou pegando na sua mão e estou te dando passo a passo ferramentas técnicas e ferramentas para o seu planejamento cognitivo para que você se torne um trader vencedor e de sucesso. Dito isso, vai para o seu mecanismo de recompensa e amanhã você volta para o seu 7º dia.